Coreia do Norte testa um míssil balístico que passa por cima do território japonês e acende o sinalzinho de alerta ali para os países apoiados pelos Estados Unidos, estou falando para vocês, Japão e Coreia do Sul, de uma escalada da violência na região. Será que pode acontecer? Inclusive, exercícios militares já ocorreram esse ano e podem ocorrer novos, enquanto há uma mobilização acerca de um possível uso de armas, inclusive nucleares, na região. Notícias importantes também relacionadas a Elon Musk, né, que ontem propôs um acordo de paz, mas que foi amplamente criticado pelos ucranianos, inclusive perdeu o apoio de grande parte da população ucraniana, enquanto a Rússia anuncia a mobilização já nesse momento de 200 mil novos militares dos 300 mil que seriam convocados. E, inclusive, no Telegram oficial do Ministério de Defesa da Rússia, começam a circular algumas imagens divulgando exercícios relacionados a táticas nucleares, de armas químicas e também biológicas. Situação bastante complicada, hein? E para finalizar nosso vídeo, a gente tem duas informações, uma acerca do Zelensky, que se recusa a fazer um acordo de paz enquanto o Putin for o presidente, e o Irã criticando a postura dos Estados Unidos acerca da morte da Mahsa Amini, aquela que foi condenada pela polícia da moral e dos bons costumes. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha, pessoal? Segue lá no Instagram, que isso aqui é super importante para mim, tá? Vídeos ali, pessoal, relatando, notícias, tal, beleza, tá bom? Tamo junto? Ah, também, ponto importante. Muita gente vem cobrando que eu fale um pouquinho mais sobre o cenário eleitoral brasileiro. Você quer que eu fale sobre isso, ou vamos focar um pouco mais na geopolítica internacional? Deixa aí nos comentários que, claro, né, tô aqui também para satisfazer o público ávido por informações geopolíticas e talvez também sobre a política nacional. Deixa aí nos comentários, beleza? Então, bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeira notícia, pessoal, que marca o dia de hoje, que acho que é super importante, foi acerca dos vários testes, mas dessa vez um pouco mais abusivo, digamos assim, por parte da Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez o teste com um míssil que tem capacidade de deslocamento ali, né? Chegou, inclusive, a 4,5 quilômetros de distância em relação ao local em que foi lançado e numa altitude relativamente baixa, o que significa passar por cima do território japonês, inclusive ali próximo da ilha de Hokkaido, né? Território mais ao norte do Japão. A essa distância, esse teste, ele já seria suficiente para atingir o território de Guam, que é um território norte-americano, ou seja, mais ou menos como se fosse aquela provocada por parte dos norte-coreanos. E esteja bem claro, pessoal, a ONU ela proibiu qualquer tipo de teste por parte dos norte-coreanos, e mesmo que não tivesse proibido a Coreia do Norte, fazer um teste desse sem aviso prévio, ainda mais próximo da área de fronteira de outros países, já é irregular, segundo a própria comunidade internacional, a legislação internacional. Então, obviamente, que foi condenado por isso. O Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, condenou essas ações, bem como os Estados Unidos também condenou as atitudes dos norte-coreanos. Um tipo de teste desse que passava por cima do território japonês não acontecia desde 2017, que inclusive foi o ano também que a gente teve o último teste nuclear acontecendo na Coreia do Norte. Foi um momento de grande tensão, até que tentou fazer um acordo entre Kim Jong-un, Trump e tal, talvez você se lembre, né, da questão ali envolvendo. Depois acalmou um pouco os ânimos e tal. Os ânimos estão voltando a se acirrar. Lembrando que esse ano já ocorreram exercícios militares entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, com uma afronta também à Coreia do Norte, e a própria Nancy Pelosi, né, ela fez uma visita ali, o Estado americano fez uma visita à Coreia do Sul, inclusive próximo da área de fronteira com a Coreia do Norte, a zona desmilitarizada, para promover, né, um apoio do mundo ocidental à causa da Coreia do Sul. O Serviço de Inteligência da Coreia do Sul já delimitou também que vão ser feitos exercícios militares. Aparentemente, eles só estão esperando acontecer uma reunião do Partido Comunista Chinês para, de fato, fazer essa mobilização. Mais exercícios militares vão acontecer e possivelmente mais um teste nuclear. A escalada de tensão na região é muito grande. E lembrando, pessoal, que o Japão está cercado por vários inimigos ali. Está próximo da Rússia, tem disputas históricas pelas Ilhas Kurilas, por exemplo, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tem disputas históricas com os chineses, e agora, né? Não vou falar mais recentemente, porque já faz tempo já. Mas a escalada da tensão também com a Coreia do Norte, ela se faz presente. Beleza? Inclusive, notícia importante,
porque Estados Unidos e Coreia do Sul, eles acabaram de mobilizar como se fosse um teste de um ataque aéreo que pode ser realizado na Coreia do Norte, tá? Então é mais uma resposta que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão dando por conta desses testes que foram realizados na Coreia do Norte. Será que dessa vez o Kim Jong tá em apuros, pessoal? Pode sair do governo? Cara, a resposta, né, dos exercícios militares japoneses, sul-coreanos e dos Estados Unidos estão cada vez mais significativos. Outro tema importante está relacionado ao Elon Musk, ou Elon Musk, né? Eu anunciei para vocês ontem que o Elon Musk, ou Elon Musk, ele fez um projeto de paz, anunciando inclusive no Twitter, né? Aliás, Twitter com o Elon Musk aparentemente decidiu que vai comprar novamente, hein? Será que vai? Não sei, hein? O Elon Musk é meio polêmico aí nessas causas. Mas enfim, ele fez um tweet falando sobre a possibilidade de um acordo de paz. O que ele previa nesse acordo de paz? Que fossem feitos novos referendos, agora com a observação da comunidade internacional, em Zaporizhia, em Kherson, Lugansk e Donetsk, e aí se a população quisesse pertencer à Rússia mesmo, o território iria para a Rússia. Falou que a Crimeia é da Rússia, não deveria pertencer à Ucrânia, foi um erro do Nikita Khrushchev, à época, né, que era o líder do Estado soviético, e que a OTAN deveria manter uma posição de neutralidade, ou seja, a Ucrânia não deveria entrar para a OTAN. Se durante, ao longo do conflito inteiro, pessoal, a Ucrânia, ela ajudou bastante, a Ucrânia, perdão, né, o Elon Musk, ele ajudou bastante os ucranianos, principalmente com a questão de comunicação, o Starlink, porque uma das coisas que a Rússia atacou logo no princípio da guerra foi a infraestrutura de comunicação. Por quê? Porque se você tira a comunicação ali do povo ucraniano, pô, você não tem como o soldado comunicar, o governo passar informações oficiais, e a Rússia sabia disso. O que o Elon Musk ele fez? Ele disponibilizou, e segundo ele, gastou cerca de 80 milhões de dólares para fazer isso do seu próprio bolso. Não sei se afeta tanto assim a economia dele, convenhamos, tá? Mas enfim, do seu próprio bolso, para ajudar a população ucraniana. Então ele foi visto quase como se fosse um herói, inclusive pelo Zelensky, né? Com essa declaração, aceitando que a Ucrânia pode perder territórios para a Rússia, mudou. Inclusive o Zelensky falou, né? Colocou no seu tweet, no seu Twitter também. Falou assim, quem que vocês preferiam? O Elon Musk, lá do começo do conflito, que apoiava a Ucrânia, ou o Elon Musk que agora apoia a Rússia, falando que a gente pode ceder o nosso território para os russos, tá? Então foi uma crítica aí. O Elon Musk se pronunciou e falou, olha, até o momento eu gastei o total de $0 com a Rússia e gastei o total de 80 milhões de dólares com a ajuda ucraniana. Quem que vocês acham que eu tô apoiando? Que nem eu falei, galera, você acha que foi uma boa proposta do Elon Musk? A retomada dos territórios? Deixa aí nos comentários. A Rússia, que anunciou que ia fazer a convocação daqueles 300 mil novos militares, já convocou 200 mil nesse momento, tá? E mais do que isso, começou a divulgar no seu canal do Telegram uma série de vídeos, o Ministério de Defesa, né? Uma série de vídeos mostrando treinamentos que poderiam estar relacionados à defesa ou ataque de armas nucleares, biológicas ou químicas. Aí você vai perguntar, professor, mas por que eles estão divulgando isso? Então, fica a questão aí, né? Por que eles divulgaram isso? Porque esse tipo de treinamento, ele é relativamente comum. Agora, você mostrar isso no Telegram, no canal de comunicação oficial do governo russo, cara, é a mensagem, né? Tá tentando demonstrar alguma coisa. Pô, por que eles estão comunicando para o mundo que esse tipo de treinamento está sendo feito? Lembrando que eu já comentei com vocês, qualquer tipo de ataque, segundo o Putin, o Peskov, o Medvedev, que fossem feitos aos territórios anexados à Rússia, significa um ataque à Rússia e pode ser respondido com artefato nuclear. Pelo menos é o que o Estado russo tinha prometido. Então começam a ser divulgadas essas imagens, a gente já teve críticas internas, por exemplo, ontem mesmo, né? Eu divulguei que o líder da Chechênia, que apoiou a Rússia desde o início dos conflitos também, mandando inclusive tropas. Pô, o cara mandou filho adolescente para batalhar na Ucrânia, o líder da Chechênia, tá? Começou a criticar a postura dos militares russos, falando que eles estavam perdendo o conflito, que tinha sim que usar armas táticas nucleares para acalmar um pouco os ânimos da Ucrânia, tá? Então acho que é algum tipo de resposta que a Rússia vem dando para o mundo e também para a população interna, porque começava a se iniciar, frente aos oligarcas, frente a algumas lideranças regionais, algum tipo de crítica ao exército, algum tipo de crítica ao Putin. É claro que isso não é bem-vindo na Rússia, tá? A Alemanha se pronunciou falando que os russos eles são irresponsáveis e que tem medo que isso de fato possa ser feito, enquanto os Estados Unidos falou que, na verdade, eles estão vistoriando com imagens satélite e não há nenhum tipo de movimentação, de deslocamento de arsenal, deslocamento de armas mais forte que possa indicar algum tipo de ataque frente à Ucrânia, tá?
Lembrando, pessoal, que o jornal, por exemplo, né, o canal de comunicação em inglês, The Times, por exemplo, falou que, na verdade, existe sim esse tipo de movimentação. Então, olha a guerra aí de narrativas, e que talvez esse tipo de munição nuclear tático não seja tão facilmente percebido assim por imagens satélites do locamento. É diferente de uma ogiva, né, gigantesca, tá? Então, será que os russos estão deslocando? Estão prestes a fazer esse ataque? Eu falei, galera, é perigoso quando você deixa de animal, né? Mas não que o Putin seja animal, não é isso que eu tô falando, tá? Mas quando deixa, tipo, um rato encurralado. Cara, o rato encurralado, ele sempre vai fugindo. Você vai caçar o rato, ele vai fugir e tal, beleza. Quando ele percebe que ele não tem opção, não sei se já fizeram isso já, né? Você tá lá com a vassoura em torno dele, o rato se levanta e vem pra cima de você. Pô, tentei fugir até onde deu, não tô usando tal. Tá gerando críticas, a Ucrânia tá retomando territórios, retomou posições em Kherson, até o rio de Dnipro, retomou posições em Kharkiv, por exemplo. Isso pode significar algum tipo de ataque por parte dos ucranianos, dos russos. Eu, particularmente, pessoal, confesso que eu tenho um pouco de receio e acho que sim, o Putin pode sim fazer uso desse tipo de armamento. Tá? O Zelensky anunciou que ele não negocia com a Rússia enquanto Putin for presidente, tá? Ele inclusive assinou um decreto colocando isso, colocando no papel. Enquanto Putin, e aí xingou o Putin de 35 mil coisas lá, né? For o presidente da Rússia, ele não sabe negociar, ele tá oprimindo os ucranianos e tal. Eu não aceito. Isso pode indicar que talvez a Ucrânia tenha algum tipo de informação que o Putin pode sair do governo. Porque assim, ele não falou que não negocia com a Rússia. Ele falou que não negocia com o Putin. Será que isso quer dizer alguma coisa? Que ele sabe algum tipo de informação? Que a Rússia, o Putin está saindo do poder na Rússia? Eu particularmente não concordo, tá? Não acho que, especulando aqui, que isso esteja algum tipo de validade. E também, a gente teve críticas em relação ao Irã. O Irã, para quem não lembra, né, pessoal? Desde 79, da Revolução Iraniana, eles adotaram um negocinho, né, uma parte ali do policiamento, que é a polícia da moral e dos bons costumes. A Mahsa Amani, que morava ali na região curda do Irã, ela estava usando o seu hijab de maneira não de acordo com o que o Irã considera de acordo com a moral e bons costumes, e ela foi pega pela polícia da moral e dos bons costumes. Depois de 3 dias, ela morreu, e aí a polícia diz que foi por um ataque cardíaco, enquanto os militantes iranianos dizem que, na verdade, foi uma perseguição às mulheres. Começou a queima dos hijabs e tal, e até hoje, pessoal, 2 semanas depois, as manifestações continuam intensas. Inclusive, hoje, a polícia do Irã, ela reprimiu alguns tipos de manifestações que aconteciam nas universidades iranianas. E isso fez com que o mundo ocidental se levantasse, inclusive com os Estados Unidos anunciando novas sanções contra o Irã. Já tem mais ou menos 350 bilhões de dólares bloqueados e novas sanções podem ser adotadas e vão ser adotadas contra o Irã. E aí a gente teve, né, a comunicação do Irã falando, pô, legal, Estados Unidos, vocês estão criticando abuso aos direitos humanos, né? E o que vocês fizeram no Iêmen? E o que vocês fizeram no Afeganistão? E o que vocês fizeram na Líbia? E, inclusive, o que vocês fizeram no Iraque e dentro do próprio território de vocês? Qual que é a moral dos Estados Unidos para falar de defesa dos direitos humanos? E, galera, vocês sabem aqui, né, que eu prezo pela informação de qualidade, né, pela informação do máximo possível, não existe, claro, mas o máximo possível imparcial para vocês. Mas convenhamos que os iranianos têm certa razão, né? A gente pode falar de Guantánamo, o que foi feito na Líbia, o que foi feito no Iraque e uma série de outros territórios, o que naturalmente não ameniza o que o Irã faz. O Irã, galera, também, né, desrespeita os direitos humanos, tudo que a gente sabe. Mas, né, geopolítica não tem bonzinho. Geopolítica é um mundo complicado, digamos assim, tá? E o Irã, claro, desrespeita os direitos humanos, assim como os Estados Unidos também já o fizeram várias vezes, dentro do seu território e fora do seu território também. E por que isso é importante? Porque o Irã é um dos países que mais tem gás natural do mundo, controla o Estreito de Hormuz, que é onde passa grande parte do gás natural e do petróleo que é comercializado por meio de navios. E o Irã estava tentando se aproximar, fazer um acordo com o mundo ocidental, que penso eu, que já estava difícil de acontecer, e depois desse caso da Mahsa Amini, piora ainda mais a situação. Ou seja, o Irã está cada vez mais próximo da China, Rússia e do eixo oriental do mundo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, não esquece de deixar aquele like super importante, tá? Se inscreve no canal, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.